Oi, gente, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez no mesmo lugarzinho, né? Você vai ver uma série de vídeos aqui nesse lugarzinho, mas a gente está aqui para encerrar Gênesis hoje. E se esses vídeos têm sido bom para você, têm abençoado a sua vida, eu queria dizer para você, compartilhe com outra pessoa, né? Deixa o joinha para que a plataforma entenda que é relevante esse vídeo e que você seja tremendamente abençoado por essa palavra. Ó, hoje não vou ser eu que vou estar lendo, vai ser meu irmão mais uma vez tá lendo aqui para vocês, mas que você possa ser tremendamente tocado e abençoado por essa palavra. Lembra, pega uma caneta, um papel, anota aquilo que salta ao seu coração e medita nesse texto. Vamos começar orando? Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse tempo, por mais essa leitura, que possamos ser tocados, abençoados por Ti, que a nossa mente seja aberta e que o céu seja derramado sobre nós. Nos abençoe durante essa leitura, Senhor, e faça com que o nosso coração queime cada vez mais pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu irmão, chega pra cá. E aí, gente? A paz? Tudo bem? Vamos encerrar Gênesis hoje, então? Vamos lá, Gênesis 48. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu o farei proliferar e o multiplicarei. Farei de vocês uma comunidade de povos, e darei essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubens e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois deles serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos, para receberem a sua herança. Quando eu voltava a Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos de Deus, me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou os seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora Deus me concebeu de ver também os seus filhos. Em seguida José os tirou do colo de Israel e os curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendendo as mãos direita, e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. E abençoou José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida e até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, por isso pegou a mão do pai,
a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Ele disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho. Ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão: que Deus faça a vocês como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus está com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E agora você, como alguém que está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus como minha espada e com o meu arco. Gênesis 49. Então Jacó chamou seu filho e disse: Ajunte-se ao meu lado, para que lhe diga o que lhe acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz o seu pai Israel. Rubens, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor. Superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu a cama de seu pai ao meu leito e o desonrou. Simeão e Levi são meus irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre em conselho com deles, nem participe das suas assembleias, porque em sua ira mataram homens, e ao seu bel prazer aleijaram bois, cortaram-lhes os tendões. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos, o louvarão. Suas mãos estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. Até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. E amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará no vinho as suas roupas. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira do mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será mais uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá.
A mesa de Aser será farta. Ele oferecerá manjares de rei. Naphtali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacarão, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permanecerá firme e os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó. Pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoe, com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide os despojos. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhe disse: abençoá-los, dando a cada um uma bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhe estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque, Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo quanto a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Gênesis capítulo 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel. E ele lhe embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passando os dias de luto, José disse à corte de Faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o Faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte. Sepultem-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam que permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu o Faraó: vá e faça o sepultamento do seu pai como fez este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do Faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos da família de José, os seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas, os bois foram deixados em Gósen. Carruagens, cavaleiros e também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquela pranto na eira de Atade, disseram:
os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhe havia ordenado. Levaram a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: "E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir a todo o mal que lhe causamos?" Então mandaram um recado a José, dizendo: "Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos, do Deus do seu pai." Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: "Aqui estamos, somente somos teus escravos." José, porém, lhe disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: "Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó." E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: "Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui." Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Amém, irmãos? Aqui nós terminamos essa leitura de Gênesis. Espero que vocês perseverem nessa leitura e não vamos parar. No próximo vídeo vamos entrar em Jó. Amém? Continue firme aí nesse propósito. Continue compartilhando esse vídeo sobre a vida de muitos, porque essa leitura será alcançada em muitas vidas e será bênção em muitas vidas. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.